Bom, então essa é uma questão do concurso público, né, de serviços, oficial de serviços públicos, a banca é Avança SP. Bom, então o que diz aqui o enunciado, né? Considere o seguinte polinômio cujas raízes são m e n. Então a equação que ele dá é uma equação de segundo grau, né? Então é x² menos 5x mais 6. E aí ele pergunta qual que é a soma das raízes m mais n. Bom, então vamos lá para a resolução. Tem essa equação de segundo grau. Por que de segundo grau? Porque o maior índice do x é 2, né? Esse daqui é 1, como se fosse 1, né? Aqui escondido. E aqui é 2. Aí ele pergunta a soma das raízes, né? Dessa equação. Vai ser quanto? Né? Então, como é uma equação de segundo grau, a gente tem que usar a fórmula de Bhaskara, a famosa fórmula de Bhaskara, né? E a gente tem que lembrar que o b, ele corresponde ao número que está na frente do x, o a, ele é um número que acompanha o x², quando não tem nada é 1, e o c é a constante, certo? Que não tem nenhum x acompanhando ela. Daí, para a gente achar as duas raízes, a gente vai usar essa outra equação, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta, né? Que a gente vai descobrir delta aqui, dividido por 2 vezes o valor de a, tá? Então, m você pode colocar que é menos b mais raiz de delta, e o n você pode usar o negativo, ou ao contrário, tanto faz. Então, resolvendo, primeiro a gente vai resolver Bhaskara, né? Então, o a aqui no caso é 1, o b é o menos 5 e o c é o 6. Então, a gente vai colocar nessa equação aqui. Então, a gente tem, como o b é negativo, a gente coloca entre parênteses e eleva todo mundo ao quadrado, tá? Então, vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Vamos resolver primeiro essa potência. Então, 5 ao quadrado é 25, né? E aí, menos com menos mais, por isso que ficou 25 positivo. Se aqui fosse ao cubo, ficaria negativo, porque seria menos com menos mais, depois mais com menos, menos. Tá, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Então, fica 25 menos 24, então dá 1. A raiz de delta é igual a 1, certo? A raiz de 1 é 1. Maravilha, agora a gente pode calcular a primeira raiz. Vamos chamar de m. Então, vamos lá, menos b, né? O b é menos 5, mais a raiz de delta, tá? Então, 1. Dividido por 2 vezes a. O a é 1, tá? Então, menos com menos dá mais. Então, fica 5 mais 1, que dá 6, dividido por 2. Isso é igual a 3. Aí, a gente descobre n também. A gente usou o mais aqui, agora vamos usar o menos. Então, menos com menos mais, né? 5 menos 1, 4, dividido por 2, dá 2. Agora é só a gente somar. 3 mais 2 é igual a 5. Então, sempre que tiver uma equação de segundo grau, a gente sempre vai usar a fórmula de Bhaskara. Tem outras formas de resolver também, por soma e produto, né? Mas eu optei por resolver por Bhaskara. Tem muita gente que tem dúvidas nessa fórmula, certo? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, comenta aí que a gente esclarece.